O maior engano sobre o dízimo que ninguém te conta. Você já se perguntou se o dízimo que você entrega na igreja é realmente bíblico? E se eu te dissesse que existe um engano que ninguém te conta? Um erro que pode estar afastando você da verdadeira vontade de Deus? Hoje, vamos revelar algo que pode mudar completamente sua visão sobre o dízimo. Você pode até se surpreender ao descobrir que aquilo que sempre ouviu falar pode não ser exatamente o que a Bíblia ensina. Por isso, eu te desafio. Assista até o final e tire suas próprias conclusões com base na palavra de Deus. O que sempre nos ensinaram sobre o dízimo. Desde pequenos, aprendemos que devemos entregar 10% de tudo o que ganhamos como uma obrigação para Deus. Em muitas igrejas, nos ensinam que reter o dízimo é roubar a Deus, usando Malaquias 3:10 como base. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Essa passagem é constantemente usada para convencer os fiéis a entregar o dízimo. O argumento é que, ao dar 10%, Deus abrirá as janelas dos céus e abençoará financeiramente aqueles que forem fiéis. Mas será que essa interpretação é correta? Será que essa promessa se aplica a nós hoje? Ou será que há algo mais profundo que não nos contaram? O verdadeiro significado do dízimo na Bíblia. Para entender a verdade sobre o dízimo, precisamos voltar às Escrituras e analisar o que realmente significa essa prática. O primeiro ponto que devemos observar é que o dízimo na Bíblia não era dinheiro. Isso mesmo. Quando Deus estabeleceu o dízimo para Israel, ele não exigiu moeda, ouro ou prata. O dízimo era exclusivamente relacionado à produção agrícola e aos rebanhos. Veja o que está escrito em Levítico 27, 30 a 32. Também todas as dízimas da terra, tanto do grão do campo como do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. E todas as dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Isso significa que o dízimo era separado dos frutos da terra e dos animais. Não havia nenhuma ordem para que fosse entregue dinheiro como dízimo. Mas por que Deus estabeleceu essa lei? Qual era o objetivo do dízimo? Para quem era o dízimo? Muitos pensam que o dízimo era dado diretamente a Deus, mas na verdade, ele era destinado a um grupo específico dentro do povo de Israel, os levitas. Os levitas eram uma tribo separada para o serviço religioso. Eles não receberam terras como herança, e por isso Deus determinou que os dízimos das outras tribos fossem usados para sustentá-los. Veja o que diz Números 18, 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Os levitas, por sua vez, também tinham que entregar um dízimo do dízimo ao sumo sacerdote. Então, o dízimo tinha um propósito bem definido: sustentar os levitas, que não podiam trabalhar na lavoura ou criar gado como as outras tribos. E mais, a cada 3 anos, o dízimo não era entregue aos levitas, mas sim aos pobres, órfãos e viúvas. Veja o que diz Deuteronômio 14, 28 a 29. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do teu trabalho e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, que não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Portanto, o dízimo não era apenas para os levitas, mas também para ajudar os necessitados. Agora, vem a grande pergunta. Se o dízimo era um mandamento dado a Israel,
com um propósito específico, porque hoje se ensina que os cristãos devem entregar dinheiro como dízimo. Jesus falou sobre o dízimo. Muitos líderes religiosos dizem que o dízimo é um mandamento universal, porque Jesus falou sobre ele em Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Mas perceba uma coisa. Jesus estava falando com os fariseus, que eram judeus e ainda estavam sob a lei de Moisés. Jesus não estava dando uma nova ordem para a igreja. Ele estava corrigindo a hipocrisia dos fariseus, que se preocupavam com detalhes da lei, mas não praticavam a misericórdia e a justiça. Além disso, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele inaugurou uma nova aliança, na qual não há mais sacerdotes levitas, nem templo físico, como no Antigo Testamento. Isso significa que o sistema do dízimo perdeu sua função original. Então, se o dízimo não se aplica mais aos cristãos, o que Deus espera de nós em relação às ofertas e contribuições? O que a igreja primitiva fazia? Se olharmos para o Novo Testamento, veremos que os cristãos primitivos não dizimavam, mas contribuíam voluntariamente para suprir as necessidades dos irmãos. Em Atos 2:44-45 vemos: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo ensina um princípio completamente diferente do dízimo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A contribuição na igreja primitiva era espontânea, sem percentual fixo, e destinada a ajudar os irmãos necessitados. Ou seja, o foco não era sustentar templos luxuosos ou enriquecer líderes religiosos, mas sim demonstrar amor ao próximo através da generosidade. Então, devemos parar de contribuir? De forma alguma. A Bíblia ensina que devemos ser generosos e ajudar aqueles que estão em necessidade. O que não encontramos no Novo Testamento é a obrigatoriedade de entregar 10%, como se fosse um mandamento divino. Em vez de contribuir por obrigação ou por medo de ser amaldiçoado, Deus quer que demos por amor e gratidão. Se sua igreja faz um bom trabalho social, se realmente cuida dos necessitados e promove o Evangelho, contribuir é algo nobre e agradável a Deus. Mas se o dinheiro está sendo usado para interesses pessoais, luxo e manipulação, então você deve questionar e buscar direção de Deus. Conclusão: você tem liberdade em Cristo. Agora que você conhece a verdade, o que vai fazer? Vai continuar seguindo tradições humanas ou vai escolher viver a liberdade que Cristo nos deu? A verdade é que Deus não exige um percentual fixo de sua renda. Ele quer que você dê de coração, com alegria e segundo suas possibilidades. Se essa revelação fez sentido para você, compartilhe este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário e vamos juntos espalhar a verdade da palavra.